TV. Estamos aqui para continuar nosso experimento com o Corinthians na Champions League. E para esse segundo episódio, colocamos o Corinthians na Premier League inglesa e observamos como a equipe se saiu jogando no País da Rainha. A equipe seguiu os mesmos moldes de criação da Liga Espanhola, com a diferença que eu troquei o Corinthians pelo Bournemouth, que era o lanterna, e coloquei o Corinthians na Champions League pela vaga do campeão da Liga Europa. Como podem perceber, a temporada do Corinthians não foi muito diferente daquela que ele teve na Espanha. Com 10 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, a equipe que era cotada para o sétimo lugar acabou na 12ª posição com 42 pontos. Aqui, como podem perceber, Gil, como todos os jogadores ganharam a cidadania inglesa para facilitar, Gil se tornou um zagueiro da seleção inglesa. A equipe do Corinthians não foi muito bem na Primeira Liga e agora vamos ver como a equipe se saiu em suas outras competições. Na Champions League ela caiu no grupo F com Wolfsburg, Porto, Olympiacos, equipes mais acessíveis que o primeiro grupo. O Corinthians venceu apenas um jogo contra o Olympiacos em casa, empatou contra o Porto em casa e perdeu os outros 4. Dessa vez o Corinthians foi muito pior do que quando entrou pela fase de grupos na Espanha, no lugar do Atlético de Madrid. Talvez seja o fato de ter trocado pelo campeão da Liga Europa tenha facilitado a vida em termos de equipe, mas dificultado a vida do Corinthians na fase de grupos. A equipe foi muito pior, teve muito azar no primeiro jogo contra o Olympiacos, perderam por 2-1, mas perderam 2 jogadores por expulsão. Fica difícil sustentar uma pressão assim. Depois perdeu para o Wolfsburg por 3-2, tomando 2 gols nos 10 minutos finais, um atrás do outro. Empatou com o Porto, depois perdeu para o Porto por 2-1, e depois teve a única vitória com o gol de Edilson aos 88 contra o Olympiacos e perdeu novamente para o Wolfsburg, e dessa vez estando com um a mais. A Inglaterra ainda nos premia com mais algumas competições. Na Copa da Inglaterra, a equipe venceu o Burnley, o Peterborough, mas foi eliminado pelo Chelsea em casa por 1-0 e não seguiu adiante na competição. Na Copa da Liga, a equipe venceu o Reading da 2ª divisão, mas perdeu para o Leeds fora de casa. No mais, a temporada do Corinthians na Inglaterra foi muito pior do que na competição espanhola. Começou muito bem, vencendo o Arsenal, depois 3 empates em 0-0, uma derrota para o Watford, outro empate com o Swansea, uma pesada derrota contra o Manchester City. A equipe empatou muito, como podem perceber, mas não teve, tirando a vitória contra o Arsenal, não teve mais nenhuma vitória expressiva. Foi goleado pelo Manchester City, como podem ver. Passou perto contra o West Ham, mas a equipe não foi muito bem. Nas transferências, liberou muitos jogadores por empréstimo e também alguns jogadores livres, mas dessa vez vendeu muito menos do que quando estava na Espanha. Vendeu Christian para o Flamengo por 400 mil euros, Renan para o Birmingham, Guilherme Andrade para o Internacional, Rodriguinho foi emprestado para o Flamengo e Ralf foi cedido de graça para o Corinthians. Dessa vez perdeu jogadores menos importantes, mas mesmo assim acabou não tendo uma muito boa temporada.
Tite foi demitido dia 2 de março, para o seu lugar chegou Roberto Mancini, que não conseguiu melhorar as coisas, mas a realidade de Tite também foi a demissão nessa temporada. Como puderam perceber, o Corinthians também não se ambientou bem na Inglaterra, tendo uma temporada muito pior do que teve na Espanha, e parece que a sina da equipe nas ligas mais poderosas é lutar pelo meio da tabela. No próximo experimento, nós colocaremos o Corinthians na Liga Italiana e veremos como a equipe se sai na velha bota. Ela também entrará no lugar do Sevilha, que achei muito mais prático assim, porque não mexe na estrutura do campeonato quanto a equipes grandes. No caso da Liga Italiana, eu teria que tirar a Roma, que ficou em segundo lugar, que é quem dá o lugar, né, direto na fase de grupos. E isso não é interessante ao ponto de vista do campeonato italiano em si, tirar uma equipe do tamanho da Roma. É isso, espero que tenham gostado, deixem seu curtir, compartilhem o vídeo nas redes sociais e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até mais.